Beleza. E aí, só alegria? Segunda-feira, né? É isso aí, começa tudo de novo, né, cara? É, tudo de novo. Novo mês, né? Vamos ver se essas coisas, esse mês melhoram, né? É, já tá voltando as coisas aí, né? Não significa que as coisas estão tão É, boas, né? é, Mas, vão que vão, né? maravilha. Muito bem. Público baixo hoje. O pessoal tá com sono? Deve ser, né? Peraí que a gente já começa. Aí eu vou falar sobre planejamento orçamentário. Beleza. Tá bom, vamos ver aqui.
momento da gente. Tem que reiniciar aqui porque não está abrindo. Beleza. Tecnologia é boa, mas quando ela quer nos atrapalhar, também ela nos atrapalha. É, a gente entende.
Bom, gente, com muito custo, consegui aí fazer funcionar e compartilhar com vocês aí. Bom, por mais que tenha pouco tempo, vamos dar início aí a esse novo material. Nós vamos partir agora para planejamento orçamentário, tá? Que está ligado ao planejamento financeiro. Bom, aqui, inicialmente, para falar sobre planejamento, né? Falamos aí bastante sobre planejamento financeiro, agora a gente vai falar sobre planejamento orçamentário. Alguém sabe a diferença entre um e outro? Eu não sei não. Tá. O planejamento financeiro ele está voltado a dinheiro, né? Exclusivamente voltado a dinheiro da empresa. O planejamento orçamentário ele também inclui dinheiro, né? Mas ele inclui todos os outros departamentos. Então, ele inclui compras, ele inclui vendas, ele inclui fornecedores, ele inclui material de escritório, gasto com pessoal, salário. Então, essa é a grande diferença entre o planejamento orçamentário, que ele vai visar todas as áreas da empresa, e o planejamento financeiro é exclusivamente dinheiro. Tá? O planejamento financeiro está dentro do planejamento orçamentário. Né? Então, aqui, inicialmente, é um conceito básico, o que é planejar, né? Planejar é importante para tudo que pretendemos fazer na nossa vida, é algo fundamental para o sucesso de qualquer coisa que se considere a fazer, seja para o desenvolvimento de um país, para a vitória de um time de futebol, ou até mesmo para um projeto de vida. Então, para ser bem sucedido, passa diretamente pelo planejamento traçado. Então, tudo depende do planejamento, aonde que a empresa quer chegar, o que ela quer para os seus próximos anos, né? Não é só a curto prazo, planejamento orçamentário visa o curto e visa o longo prazo. Na verdade, o planejamento orçamentário ele visa mais o longo prazo do que o curto prazo. Então, por exemplo, as grandes empresas, agora, nessa época de julho, agosto e setembro, elas estão montando o planejamento orçamentário para 2021. Então, ela já está pensando no próximo ano, sabendo que tem mais 6 meses do ano corrente, né? O planejamento de 2020 foi feito em 2019, tá? O objetivo da empresa é verificar e colocar no seu planejamento, né, no seu orçamento para 2021, 22 e assim por diante, todas as variáveis e os cenários que poderão acontecer naquele segmento. Tá? Então, professor, mas e uma pandemia vai ser... As empresas devem colocar alguma coisa, se elas souberem de alguma coisa que vai impactar o segmento daquela organização no próximo ano ou nos próximos anos, consequentemente, ela vai colocar no seu orçamento. Tá? Isso eu estou falando para qualquer tipo de atividade. Né? Então, acho que esse momento que nós estamos passando, ele é um grande aprendizado para as empresas, no sentido de e se, né? Mas é uma condicional. É uma condicional. Mas caso isso venha a acontecer, essa condição venha a acontecer, a empresa está preparada, e aí não é só em relação à caixa, né? Só em relação a dinheiro, como nós falamos, em relação a tudo, que ela tem que se preocupar para não ter problemas no seu desenvolvimento, né? Como eu disse para vocês, e venho repetindo em todas as aulas, as grandes empresas ela têm o planejamento financeiro e o orçamentário muito bem alinhado, né? A empresa toda para porque a alta direção da empresa, os diretores, o presidente, os vice-presidentes, ou então a matriz, se for uma multinacional, eles têm muita preocupação com isso, né? Então, aquilo que foi previsto tanto para recebimento quanto para pagamento no próximo exercício tem que estar muito bem alinhado, né? Tem que ser muito bem revisto por todas as áreas. A área que faz
o controle disso. É uma área de gestão, pode ser uma área de controladoria, pode ser uma área de contabilidade, que vai fazer rodadas e rodadas para verificar se tudo aquilo que está sendo colocado naquele orçamento vai ser cumprido. Tá? Então, não é simplesmente, quanto que a gente vendeu esse ano de 2020? Vendemos 100. Então coloca aí 150 para 2021. Não é simplesmente colocar o valor e deixar acontecer. Né? Nas grandes empresas, geralmente americanas e espanholas, tem que prestar conta com a matriz. Né? Então você precisa passar o seu orçamento para 2021, 22, 23, para empresa mãe, né, que é a empresa que deu origem a uma empresa aqui no Brasil, e aquele orçamento que está sendo colocado tem que ser estritamente cumprido. Professor, mas como é que a gente vai chegar num valor de vendas, ou de compras, ou de pagamento, de admissão de pessoal, demissão de pessoal, participação de resultado em 2021, se nós estamos em 2020? Por isso que eu falei para vocês que quem trabalha nessa área tem que estar extremamente antenado com tudo que está acontecendo, não só o executor, né? Claro que o executor, que é o analista júnior, pleno, sênior, esses é o que menos tem responsabilidade, porém tem bastante também na hora da execução do planejamento. Esse de ficar antenado é mais para os gerentes, né? Os diretores, o presidente, né? Para saber o que ele vai querer colocar nesse orçamento. E isso tem que estar extremamente alinhado com a missão, visão e valores da empresa, o que está acontecendo no nosso dia a dia, né? A economia, a política, né? Variação, se a empresa fizer exportação, variação de dólar, câmbio, tudo isso tem que ser contemplado no planejamento. Nós vamos fazer um exercício aqui meio didático, né? De projeção, para vocês entenderem o que é um planejamento numa empresa. Mas, assim, o conceito, para vocês entenderem, isso é extremamente acirrado, tá? Então, é difícil realmente prever o que vai acontecer amanhã, né? Imagina o que vai acontecer a partir de janeiro de 2021. Então, as empresas precisam estar muito bem sólidas para saber o que eu posso colocar no meu orçamento. Tá? Quanto que eu vou gastar de material de escritório? Bom, em 2019 nós gastamos 1.000. E até junho de 2020 nós gastamos, sei lá, R$500. Bom, como é que eu faço essa previsão? Então eu vou olhar no que eu já gastei, né? 2020, o que eu estou realizando, o que eu estou gastando mais, e o que eu fiz no ano passado, ou nos anos anteriores. Né? Então, a base anterior, ele é um modelo para eu construir o meu planejamento. Mas eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Tá? Depois eu vou falar para vocês sobre um outro tipo de orçamento. Bom, uma empresa não foge à regra e as coisas costumam funcionar do mesmo modo, seja em qual for o ramo de atividade. Então, o planejamento é extremamente importante. Coisa que o pequeno empresário, ele só visa o curto prazo. Então, o que ele visa o curto prazo? De julho a dezembro, agora 2020, o que vai acontecer? E aí, em dezembro, eu me preocupo para fazer o longo prazo, né? Ou seja, a partir de janeiro de 2021 até metade do ano, ou então até o final do ano de 2021. Não significa que esse orçamento nas grandes empresas não possa ser corrigido. Até pode, mas como a empresa presta contas com uma empresa fora do país, todo esse processo torna-se um pouco burocrático dentro das grandes empresas, tá? Então não é simplesmente, eu errei, não era para colocar 10, eu coloquei 20. E agora, como é que eu faço? Né? Então, assim, para corrigir algum número que você tenha colocado errado, que pode ter acontecido, você tem que justificar por que você colocou errado. E isso pode custar até seu emprego, tá? Porque as empresas não querem profissionais nesta área que erram. Ela quer que você acerta sempre. Professor, mas a gente é ser humano, né? A gente pode estar considerando uma coisa que pode não acontecer. Eu concordo. Então, o grande objetivo do orçamento nas grandes empresas é fazer cumprir.
tanto para mais quanto para menos. As empresas não querem que você erre aquilo que foi planejado. Se você for errar e tivermos valores muito, tanto superiores ao que você colocou, ou quanto inferiores ao que você colocou, é necessário fazer uma correção, tá? E essa correção, dependendo do tipo de empresa, se tiver muitos departamentos, esse processo se torna um pouco burocrático. Burocrático e também, assim, de alta responsabilidade. Quem vai responder e passar para o superior dizendo que foi errado o número que foi projetado em julho, agosto, setembro de 2020 para 2021. Alguém tem que assumir essa responsabilidade, tá? Bom, um bom planejamento financeiro ou orçamentário empresarial envolve previsões sobre o montante de dinheiro que deverá entrar, outro tanto que deverá sair, as diretrizes que a empresa tratará como prioritárias. E seja qual for o plano adotado, ele deve seguir à risca com toda a seriedade possível. Então, é exatamente o que eu acabei de dizer. Então, aquilo que foi colocado no orçamento, que é um papel, um documento, né? Pode ser no computador, que vai ser transmitido para a matriz, tem que ser cumprido. Como já foi percebido, um planejamento eficiente é importante para toda empresa que visa crescimento. Mas não adianta traçá-lo e se sentir satisfeito com o dever cumprido, deixando a empresa à deriva. Acompanhe de perto como se dá a sua evolução, notando se ela está acima, abaixo ou dentro das expectativas. Então, de novo, é isso que eu estava dizendo. Se caso você colocou um valor lá, e você está observando que aquele valor que você colocou, você não está cumprindo, seja para mais, para menos ou dentro, você tem que estar fazendo esse acompanhamento. Então, você fez janeiro, você colocou R$100 lá, que você ia ter vendas de R$100. Chegou em janeiro, você fez 120. Então, você já superou 20% do seu orçamento. Estou falando só de um item, tá? Chegou em fevereiro, a sua projeção, quando você fez o orçamento, com base nos seus estudos, você havia visto que você iria fazer 120, tá? E aí, no próximo, aí quando faz a realização, quando acontece de fato, você faz, sei lá, 100. Então, no mês de janeiro era para você fazer 100 e você fez 120. E no mês de fevereiro você fez 120 e você tinha projetado 100. Então, essa diferença pode ser compensada entre um mês e outro, tá? Mas, mesmo assim, a empresa não quer que você erre. Ela vai querer que você dê uma justificativa condizente, plausível, que justifica por que variou para cima ou para baixo daquilo que você colocou no orçamento. E essas explicações, gente, não é simples de dar, tá? Porque algumas coisas, se estão dentro do seu controle, fica fácil de você verificar por que variou para cima ou para baixo. Agora, quando depende de outras áreas ou depende de algum fator externo, para você justificar por que variou para cima ou para baixo, é extremamente difícil, tá? Eu trabalhei nessa área por algum período, trabalhei nessa área mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. É dificílimo quando aquele número que foi projetado não depende de você. Na hora que você vai dar justificativa, você tem que dar uma justificativa. Ah, aumentou porque aumentou. Ah, diminuiu porque diminuiu. Diminuiu porque caiu. Ah, aumentou porque aumentou. Não. Você tem que dizer por que aumentou e por que isso não foi contemplado no orçamento. Essa é a justificativa, é a mais difícil de todas. Não, aumentou 20% porque tiveram mais pessoas que aderiram ao nosso plano de vendas e a gente conseguiu arrecadar mais. Pô, mas isso, professor, não é bom para a empresa? Não. Para a empresa grande, ela não vê isso com bons olhos, tá? Por quê? Porque quando a empresa vende, a gente pensa assim, né? Bom, eu projetei 100, então espero que eu faça 100. Beleza. Só que aí chega no mês de realização, e o que acontece? Eu fiz 120, fiz 20% a mais. Pô, professor, então é bom, né? Tá ganhando mais. Pois é, mas as empresas grandes,
elas percebem que isso houve uma falha de um ser humano que projetou 100, era para dar 120. Então, ele devia ter projetado 120. Muito bem. Por que isso é ruim para a empresa? Porque dentro de 100, a empresa vai projetar também os impostos. Então, ela projetou imposto para pagar sobre 100. Tá? E aí, quando ela faz 120, embora ela tenha arrecadado mais, também ela tem que pagar mais. Então, além de errar a linha de venda, ela também está errando a linha dos impostos, porque ela havia feito a projeção com base na expectativa. Como aumentou, errou a projeção de venda, errou a projeção de impostos. Então, vem desencadeando outros fatores, né, da qual um monte de gente vai ter que prestar conta com a matriz por que houve 120. E não simplesmente dizer que aumentou porque aumentou. O diretor, o vice-presidente, o CFO, o CEO, eles não querem saber por que aumentou, ele quer saber por que descolou e quer uma resposta condizente com isso. Tá? E você que é gerente, você que é líder, você que é o cara que responde por estas variações, você tem que estar muito bem estruturado para você não tomar porrada. Tá? Então, eu já estou falando para vocês que é uma área maravilhosa de trabalhar, mas ela é extremamente delicada porque você precisa ter todas as respostas na ponta da língua. E muitas das vezes foge do seu controle porque nem tudo passa pelas suas mãos. Tá? Caso esteja fugindo muito do esperado, seja para cima ou para baixo, talvez seja o caso de rever o planejamento definido anteriormente. Então, como eu disse, está variando muito para cima ou para baixo, é necessário, então, fazer um replanejamento. Então, as empresas deixam acontecer o primeiro mês, variou para cima e para baixo, beleza, o que você faz? Você vai lá, busca as informações e responde. Passado isso, espera acontecer fevereiro. Deu muita variação de novo, então vamos fazer um replanejamento. Aí todo mundo para, modo de dizer, mas vai ter que dar foco a um replanejamento. Aí começa a fazer o replanejamento. O replanejamento é como se você tivesse feito tudo errado o que você fez no planejamento oficial. Tá? Então tem empresa que fica fazendo replanejamento a cada 2 meses. Isso mostra que os profissionais que trabalham naquela empresa não são adequados para trabalhar em área de planejamento. Então, quando for trabalhar em planejamento estratégico, planejamento financeiro, planejamento orçamentário, todas essas áreas pagam muito bem. Porém, tem esse risco de você ter que aceitar o que você está projetando, seja para recebimento, seja para pagamento. Tá? E caso tenha que fazer o replanejamento, alguém vai ter que assumir por que foi feito o planejamento errado. A empresa entende que o planejamento foi feito errado. Ela quer que cumpra efetivamente aquilo que foi planejado. Tá? É por isso que é sempre importante ter junto ao projeto principal um plano B já pronto. Tá? Então, tem algumas empresas que já sabem que vai ter que ser feito um replanejamento e já tem algo para fazer a substituição. Então, inicialmente, gente, introdução ao planejamento é isso que eu tinha para falar para vocês. Sei que eu perdi um pouco de tempo aí, mas não tinha jeito. E aí, na quinta-feira, a gente continua com isso. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um início de um planejamento. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios aí de projeção, com base na base histórica, mas é para a gente poder começar. Sem base histórica também é possível fazer o planejamento, que é um dos mais difíceis de fazer, mas eu vou explicar para vocês como é que isso funciona dentro de uma empresa. Tá? É isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor, tá de boa. Beleza, então. Até quinta, obrigado aí pela paciência. Bom almoço para vocês. Até Tchau, Por quinta. enquanto, professor. Até Bom, quinta. ainda não vai precisar copiar os slides, não. Vai exercício relacionado e aí não vai precisar. Eu não vou dar para vocês copiarem slide, não. Tá bom? É isso. Tchau, Pro. Falou.